Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao NEC, Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, na cidade de Biena, na Suíça. Hoje daremos continuidade. Olha, Júlio, olha, agora me perdi. Eu não sei se nós estamos com a teoria, psicologia, aquela, ou está esses elementos, pequenos princípios, não, pequenos elementos morais. Moral. Está incluído no que havíamos falado, não é isso? Então, não me perdi não, viu, gente? É a quinta parte mesmo. Então, seja bem-vinda. É conosco, minha flor. Então, obrigada, né, por mais esse convite, por essa oportunidade da gente estudar um pouquinho, né? O espiritualismo racional foi uma base importante, né, na época de Kardec, um novo entendimento da alma. Então, vamos, né, estudar um pouquinho juntos hoje. Eu vou projetar aqui. Tá aparecendo para vocês? Sim, está aparecendo, começando. Tá. Então, um pouquinho aqui, né? A gente estudou um pouquinho, né, nos outros encontros, só para a gente retomar, né? Um pouquinho da parte do Você coloca a tela Meiji. inteira, Ju. Você quer a tela inteira? Deixa eu porque pôr só aqui. está aparecendo a primeira. Vê como é que fica. Coloca o primeiro slide. Vê como é que fica. Espera aí. 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 Agora melhorou. Obrigada, Ju. Imagina. Então, esse aqui, né, é um pouquinho do que a gente viu, né? O livro que a gente vai usar é o Pequenos Elementos da Moral e algumas coisas do Tratado Elementar de Filosofia, que é do Paul Janet, que é esse que está aqui na fotinho, né? Então, a gente viu um pouquinho da parte de como surgiu a psicologia, né, espiritualista, que surgiu com Mary Bihan, quando ele participou, né, do concurso, e aí ele vai trazer a separação, né, das questões que a alma, ela não é só sensação, né, física, e sim que a alma tem percepções, aí ele vai fazer essa separação, que a gente vai aprofundar ainda um pouquinho mais para frente, a gente vai retomar. Mas como primeira reflexão, né, eu gosto muito do Paul Janet, então o que ele traz para nós, né, que o bem moral consiste para o homem em tornar-se verdadeiramente homem, isto é, uma vontade livre, guiada pelo coração e esclarecida pela razão. Então, quando ele fala o coração, ele está falando não das paixões, ele está falando dos sentimentos, né? Os sentimentos íntimos que nós temos, e a gente vai perpassar um pouquinho sobre essa questão do sentimento quando a gente, no decorrer do nosso estudo, porque no Pequenos Elementos da Moral, é um livrinho menorzinho, acho que deve ter umas 90 páginas mais ou menos, onde ele faz um resumo do que ele trabalha na parte moral nos tratados, e também ele aprofunda isso no livro A Moral. E aqui, né, a vontade, a gente já falou um pouquinho sobre ela. A vontade também é uma faculdade da alma, assim como a razão, né? E precisa-se de uma razão esclarecida para a gente poder compreender o que é o bem, fundamentar as nossas ações no bem. Então, é isso que a gente vai aprofundar um pouquinho. Esse daqui é o Geoffroy, não sei se é assim que se pronuncia aí, né? Mas este trecho está no livro do Eduardo França, né? Eduardo Ferreira França. O Eduardo, ele é brasileiro, né? E ele escreveu este livro, Investigações de Psicologia. E ele é um livro que ele traz um pouquinho da teoria do Meirid Bihan, né? E lá na citação que ele traz no livro, ele fala: as profundas reflexões do ilustre Geoffroy mostram que há no homem duas ordens bem distintas de fenômenos,
os psicológicos e os fisiológicos, que a separação entre a fisiologia e a psicologia se afirmam em uma base sólida. Por isso que o Janet, lá no livro dele, no tratado, ele vai falar assim, ó, a psicologia serve de base para o estudo metafísico. Porque a psicologia, né, o espiritualismo racional, dentro do estudo da psicologia, eles vão estudar o ser humano real, os fatos do espírito humano, uma alma usando o corpo. Para o Meiri de Bihan, o que ele fala? Né? Que o ser humano é a alma encarnada. E o que os espíritos vão ensinar? A alma é o espírito desencarnado, não é isso? Então, a psicologia vai trazer a base de você poder estudar a alma na sua condição aqui, os fatos do espírito humano, a sua consciência, as suas faculdades, os instintos, as paixões, as suas tendências. Porque você não tem consciência dos seus atos, né? E aí, quando os espiritualistas buscam, né, esse estudo da metafísica, o que eles vão falar? O homem é o único ser que pensa em Deus. E que antes de pensar nas outras ciências, o maior interesse do homem deve ser estudar a ele próprio. Né? Da onde eu vim, para onde eu vou. Ju, Diga. você falou, a alma é um ser desencarnado, mas em Kardec ele utiliza tanto a alma como o espírito. Então, geralmente, o Kardec utiliza a alma como o espírito encarnado. Isso. Então, aí você E falou que a alma é o espírito. Mas é o espírito, nesse sentido... Desencarnado. alto. A alma é quando está encarnada. O Bihan vai falar assim, o ser humano é a alma encarnada, quando você está ligado ao corpo. Sim. E os espíritos vão dizer, quando você desencarna, você é o espírito. Sim, porque quando você falou que a alma no caso, está desencarnada, aí me complicou um pouquinho, entendeu? Porque geralmente eu utilizo para espírito. Mas como você está se referindo aqui, geralmente eles falam alma, mas nesse contexto, ele está se referindo ao espírito desencarnado. O Bihan está falando, quando você encarna, o que é a alma? A alma é o espírito encarnado. Ah, ok. Entendeu? E aí, quando os espíritos vêm se comunicar, o que eles vão falar? Que ele é um espírito. Deixa eu pôr aqui. Peraí. Pronto. O que eles vão falar? Que a alma... O Bihan fala, a alma é o espírito encarnado. E os espíritos vão explicar, né? O espírito é a alma que desencarnou, é o homem que desencarnou. Sim. Então, eles associam, né? Usa o termo para poder explicar. Ô, Ju, Oi, Mari. eu acho interessante levantar nessa questão o fato de que o termo alma encarnada não surgiu de Kardec, né? Surgiu no espiritualismo racional. Isso, lá com o Meiri de Bihan. Isso. Ele é que traz a psicologia espiritualista, que ainda veio antes um pouquinho do próprio espiritualismo racional. Mas a gente, né, daí vai vendo a relação dele com Pestalozzi, quando estuda com Paulo, que daí, né, já é um outro estudo referente à parte da educação. Mas a gente consegue perceber o quanto que o pensamento seguia a mesma linha de entendimento. Porém, né, no espiritualismo racional, tinham algumas limitações, né? Porque quando a gente pega o livro do Paul Janet, no tratado, ele vai trazer o estudo metafísico, mas eles conseguiam estudar a alma no seu estado verdadeiro, né, em espírito, não conseguia. Então, por isso que é tão importante o espiritismo, e a gente conseguindo entender todo esse contexto em que o espiritismo surgiu, que foi um pouquinho do que a gente viu nos outros estudos, né, quando o Kardec fala
o espiritismo surgiu em circunstâncias extremamente favoráveis, né? E daí, depois na revista, em vários artigos, ele vai falar do espiritualismo racional. E aí ele fala, né? O espiritismo é um desenvolvimento das ideias espiritualistas. Ele vai trazer na Revista Espírita, a gente está estudando de sexta, né, Mari? Ele vai trazer o quanto que na época ali, né, dele, os filósofos, né, os escritores, a arte em si estava trazendo todo esse entendimento que os espiritualistas traziam, porque ele compara, né, a arte materialista com a arte que estava sendo produzida. Tem até acho que 3 artigos na Revista Espírita, que ele deve ter mais, né, que a gente pegou esses para estudar, que é a do seu Jean, que ele vai falar sobre Jesus, e tem um outro, depois eu pego o nome aqui certinho, eu passo para vocês. Eu vou abrindo aqui o celular, eu pego o nome dos artigos. Então, ele vai falando, né, desse processo até mesmo que se manifesta nas artes. Quando a gente vai estudar o céu e o inferno, o que ele fala quando ele faz, né, o estudo? Não são os teólogos que trazem os atributos de Deus, são os chamados os ímpios, né? São os filósofos que se escandalizaram com a forma, né, com que se apresenta um Deus vingativo, um Deus punitivo. E foram eles que possibilitaram o estudo de Deus, de seus atributos. Deixa eu até ver, acho que salvo engano, aqui, ó, é no capítulo 9 do Céu e Inferno. Ele fala assim, assim, são filósofos, ímpios, como alegam alguns, que se escandalizaram ao ver o nome de Deus profanado por atos que não lhe eram dignos. Foram eles que o mostraram aos homens em toda a sua grandeza, despojando das paixões e das baixezas humanas que as crenças atrasadas lhe atribuíam. Olha que lindo, né? Qual o título, Ju? Capítulo 9? Ixi, agora, peraí, deixa eu pegar aqui no Céu e Inferno. Obrigada, Mari. Você está vendo como é importante Os essa troca de anjos. ideia? Obrigada, Mari. Obrigada, é muito bom. Por isso a importância de contextualização, né? Isso, é muito A importância bom. que nós estamos ressaltando da contextualização, porque o espiritualismo racional estudou a alma encarnada. E o espiritismo vem desenvolver a teoria estudando a alma desencarnada, fora do corpo. Foi por isso que quando ela leu, aí criou essa confusão. Isso, eu entendi. Ela falou, entendeu? Quando o espírito... Aí, Kardec... encarnado, aí eu não entendi mais nada. Kardec, de forma didática, ele separou a alma para o espírito encarnado e espírito para desencarnado, para a alma desencarnada. Isso, obrigada. Muito legal. Muito bem, obrigada. Muito bom, né? Depois eu estou montando um material, Zélia, com todas essas comparações, assim que estiver pronto, aí a gente disponibiliza também. Aí eu vou ser completamente heteronômica. Não vai não, vai ser Vai ser obrigatória. Obrigada, Ju. Imagina. Então, só um pouquinho assim, né, para a gente retomar do que a gente conversou. E é importante essa separação, né, das questões dos fenômenos fisiológicos, e a gente vê que não é um filósofo só falando, né? É como Kardec fala, é uma reação espiritualista, né, que veio trazer todo esse entendimento. E quanto mais a gente estuda, né, na minha visão, né, o espiritualismo racional, mais a gente compreende o espiritismo, mais vê a sua grandeza e o quanto ele vem ali como uma ciência mesmo, né? Com um método científico fundamentado na observação. E cada vez mais que a gente estuda, a gente vai vendo, né, Kardec trazendo ali as ideias dos espiritualistas estão presentes, né? Os livros que eu mais estudo é o Céu, o Inferno e a Gênese, né? Então eu sempre me refiro muito a eles, principalmente na Gênese e no Céu e Inferno, e principalmente na Gênese,
ele traz ali no capítulo 3, que é o capítulo do bem e do mal, um capítulo extremamente importante da Gênese, ele vai trazer todas as hipóteses né, da psicologia sobre a origem do instinto, né? E ele ainda fala, não há nada tão obscuro, né? O Paul Janet fala, não há nada tão obscuro quanto a origem do instinto, porque quando você observa, né, o ser, os animaizinhos da natureza, quanto mais ali, né, aquele serzinho é dependente, né, e age instintivamente, mais a gente observa a providência divina para com eles. E o Kardec fala a mesma coisa, né? A teoria mais verdadeira sobre a origem do instinto é aquela que estiver de acordo com Deus e seus atributos. Ele não fala ele trabalha as hipóteses, né? Mas ele não fecha a ideia. Acredito que porque os espíritos não finalizaram esse esclarecimento. Mas ele trabalha a origem, né, do instinto no homem. Porque é uma coisa, e principalmente nos animais, porque é algo extremamente perfeito. Né? O Kardec ainda cita, né, o João de Barro, como ele constrói a casinha, a posição, né, virada. E aí ele vai trazer essa reflexão, né, da providência de Deus para com todos os seres. E ele fala isso também no Céu e Inferno, no Livro dos Espíritos também, né? Então, na Gênese, no capítulo 17, no capítulo 4, no item 17, Kardec fala assim, né? Com o espiritismo, a metafísica se torna experimental, como uma ciência, porque você pode observar a alma, você pode conversar com ela no seu estado, né, verdadeiro, que é a vida espiritual, que é o mundo moral, né? Então, você pode compreender. E aí, ele queria saber se existe céu, se existe inferno, se a alma sofre, se existem castigos, se existem penas eternas. Por quê? Isso tudo interessa ao futuro do homem, porque a gente está estudando sobre nós, porque o nosso futuro, né, não é aqui, é no mundo espiritual. E ele fala, né, desse vazio que ficava assim no coração dos homens com as explicações materialistas. E as explicações dogmáticas não eram, né, suficiente para responder à inteligência emancipada dos homens positivos, né, os homens de ciência, porque eles não podiam conceber um Deus que pune eternamente, que castiga, que exista um ser condenado eternamente para o mal, né? Como a visão dogmática de um diabo. Criaturas criadas à parte, como os anjos, né? Isso no Porque a capítulo igreja... 7, né, Josinha? Capítulo 7 do céu, da Gênese? Estou fazendo toda confusão com a Gênese com o céu e o inferno. Não é da Gênesis, acho que é do céu e inferno, que ele vai trabalhar tudo isso Isso. separadamente. Tem um capítulo do céu, um capítulo Sim. dos demônios, tem das penas eternas. Ele vai trabalhar item a item, Certo. no E você céu e falou inferno. anteriormente sobre a Gênese. É o por isso me capítulo perdi. 3, o terceiro e o quarto. Ao Um terceiro é o e céu e quarto. outro é o inferno. Hã? No capítulo da Gênesis, é o capítulo 4, item 17, que é onde ele fala da metafísica, Uhum. do espiritismo como uma ciência metafísica. Obrigada. E ele vai trazer ali, né, a importância da ciência. E depois ele entra em alguns capítulos científicos, né, trazendo um entendimento científico mesmo. Então, aqui, né, para a gente retomar, a gente está trazendo o entendimento da separação das questões do corpo e das questões da alma, né? A causa dos fenômenos fisiológicos e a separação vida animal da vida humana. Então, ele vai falar sobre os instintos, né? Prazer, dor, paixões,
né? Que seriam as nossas emoções, o medo, a tristeza, a raiva. E a alma como causa dos fenômenos psicológicos. Aí ele vai colocar, né? Ou tem uma frase do Janet que ele fala assim: a alma é criada para ser útil, assim como o pássaro é criado para voar. Né? Então, a alma, ela é ativa, né? E tem faculdades, razão, vontade, imaginação. E aí, todas essas 3 faculdades da alma, eles vão estudar do real para o absoluto, que é Deus, né? No sentido de uma perfeição, de buscar uma vontade perfeita, uma razão perfeita e uma imaginação criadora perfeita. Ô, Ju, é muito interessante falarmos sobre os instintos, porque muitas vezes utilizamos o instinto de uma forma negativa. E não é bem por aí também. Então, quando Kardec vai estudar a origem do instinto, ele vai trazer, acho que são 4 hipóteses. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Eu vou pondo para você aqui os itens. Lá no capítulo 3, ó, ele vai começar. Primeiro, ele vai falar da questão do bem e do mal, um pouquinho, né? Dizendo que o mal não provém de Deus e que não existem 2 forças, né? No sentido de Deus e diabo, como Deus construindo e o diabo vindo e destruindo. E aí, quando ele vai começar a tratar do instinto, ele vai entrar Isso ali no aonde? Em que item, livro? na Gênese, no capítulo 11, no item, desculpa, capítulo 3, item 11. Então, ele vai falar, ele quer trabalhar, né, a questão da diferença entre o instinto e a inteligência, e ele vai trazer os debates, né, filosóficos dali da psicologia. Então, ele coloca, ó, o instinto é a força oculta que impulsiona os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, visando a sua conservação. Nos atos instintivos não existe reflexão, né? Ao contrário da inteligência. Quando você começa a desenvolver a inteligência, você começa a raciocinar. Aí lá no item 12, ele coloca assim, ó, a inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados, conforme a oportunidade das circunstâncias. É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. Todos os atos são mecânicos, são instintivos. O ato que denota reflexão e combinação é inteligente, um é livre, o outro não. Mas todos nós temos, né, um instinto, porque ele está associado à nossa conservação. E aí, ali no item seguinte, ele vai trazer a primeira hipótese, depois ele faz um questionamento, no item 13 ele traz mais uma hipótese, depois, no item 14, que ele vai falar, ó, olha só os termos que ele usa. Enfim, uma outra hipótese que de resto se alia perfeitamente à ideia de unidade de princípio. Resulta do caráter essencialmente previdente do instinto e concorda com o que o Espiritismo nos ensina quanto às relações do mundo espiritual com o corporal. E aí ele vai trazer, né, as teorias, e ele não fecha dizendo assim, olha, a origem do instinto é essa. Mas ele fecha, né, as reflexões dizendo assim, a teoria mais verdadeira sobre a origem é aquela que estiver de acordo com os atributos divinos. Né? Isso ficou muito forte para mim quando eu comecei a estudar o espiritualismo racional e observar que em todas as questões que Kardec levanta, ele traz os atributos divinos. Porque isso está associado à justiça, à lei. E a lei é una, é o bem. Qualquer questão que você coloque Deus fora do bem, não é verdadeiro. Né? Que é o estudo do espiritualismo, o bom, o belo e o verdadeiro, tudo associado a Deus e seus atributos.
E aí a gente tem esses atributos em nós, mas ainda em estado de desenvolvimento. A Gênese é um livro maravilhoso. Eu gosto, é meu livro preferido de Kardec. Então, aqui tem as faculdades, que a gente, né, tem a razão, a vontade e a imaginação. E aí tem a questão, né, dos hábitos, que a gente já estudou um pouquinho nos estudos passados. E aqui, ó, a questão do corpo e da alma, né? Então, ele fala, já fizemos ver como se distingue o homem por sua dupla natureza, o corpo e a alma. O que distingue o homem do animal é quando ele eleva-se acima dos sentidos, dos apetites e do instinto, e ser capaz de pensar, amar e querer. Lembra que a gente viu lá no primeiro slide, ele falando, né, da questão do bem, que a gente tem que ter uma razão esclarecida com, né, com o coração, que são o quê? Com os bons sentimentos e empregar a nossa vontade. Então, ele fala, preferir a liberdade ao arrebatamento cego das paixões, as nobres afeições do coração aos apetites corporais, e as luzes da razão aos prazeres tenebrosos dos sentidos, né? O Janet não vai dizer que os prazeres são ruins, mas o fundamento da moral não pode estar associada ao prazer. Né? O fundamento da moral tem que buscar o bem, o ato do dever, livre, escolhido e refletido. Então, ele fala lá, o bem moral consiste em preferir em nós o que há de melhor ao que há de inferior, os bens da alma aos bens do corpo. Em suma, o bem moral consiste para o homem em tornar-se verdadeiramente homem, isto é, uma vontade livre, guiada pelo coração e esclarecida pela razão. Até tá a mesma frase aqui. Então, veja, quando eu sou um espírito superior, que não é o meu caso, mas vamos supor que eu fosse, o que é, né, você ter uma vontade livre, bons sentimentos e esclarecido pela razão? Não existe nada externo a mim, nem interno a mim que tire meu equilíbrio, ou que determine as minhas escolhas. Por quê? O que poderia ter interno a mim que determinasse as minhas escolhas? A paixão. Vem aquela raiva e eu vou lá e tenho uma ação, ou verbalizo, ou penso, guiada pelas paixões. E é o que ele está falando ali, vocês, né, se deixam arrastar pelos apetites corporais, ou seja, você não emprega a sua vontade para dominar as suas emoções, ou se deixa levar pelas questões corporais, aos prazeres dos sentidos. Então, vamos supor, um espírito que tem uma conquista moral, né, de virtudes, não existe nada externo a ele, nem interno que o domine. Ele tem o controle das suas paixões, né? A sua razão é esclarecida porque ele tem o entendimento da lei e ele vai agir como ponto de referencial a sua consciência, a sua razão. Então, vou pegar um exemplo do cotidiano. Às vezes a gente vê a pessoa postar ali no Facebook, ela fala assim, ó, você vai ter de mim aquilo que você plantar em mim. Não é comum a gente ver as pessoas falando isso? Eu vou te dar aquilo que você der para mim. É o fundamento da moral espírita, da autonomia? Não, porque eu estou agindo de acordo com o que está externo a mim. Heteronomia. Isso mesmo, né? Então, se eu dou para o outro aquilo que o outro me oferece, eu não estou buscando o desenvolvimento da minha moralidade.
Se alguém faz algo para mim e eu penso, eu vou me vingar dessa pessoa, quem está determinando meus atos? Perpassa por mim, mas eu estou permitindo que algo externo faça com que eu determine o meu comportamento. Mas é uma escolha minha. A proposta que o espiritualismo, né, traz de uma moral é que você domine as suas emoções, as suas paixões, as suas tendências, para que isso não se torne um hábito. Lembra quando o Janeiro falou para nós, né, que a gente leu no outro estudo, ele fala assim, ó, o erro ainda não é um vício. Para que eu chegue no vício, existe todo um processo. Então, eu sinto a raiva numa determinada situação, eu vou lá e sinto raiva. Se eu começo a ficar pensando nessa raiva, nessa pessoa, eu começo a me regozijar, né? Ele usa esse termo. E eu começo a vir aquele sentimento de ira. E aí eu penso, eu vou me vingar. Se eu insisto nisso, eu começo a desenvolver um vício moral, um defeito. E se eu insisto nisso, isso se torna um hábito. E aí sim, né, isso eu desenvolvo uma imperfeição, mas o erro não é o vício. Assim como o acerto, eu ter um ato no bem não é uma virtude, né? Para que esse ato no bem se torne um exercício em mim, é necessário um tempo, até que eu conquiste aquela virtude e aquilo se torne parte de mim. Eu já nem preciso me esforçar para fazer. Tem essa diferença, né, no processo. Então, por isso que é importante essa base psicológica para a gente poder diferenciar o que é emoção, o que é o instinto, né? O que são as escolhas morais, qual é o fundamento da moral. É só pela liberdade que a gente alcança a condição, né, de perfeição, perfeição relativa, né, não absoluta, que é Deus. Mas é toda essa busca, né, que os espiritualistas têm. E aí o que ele coloca, né, a vida como uma prova. A vida humana se apresenta sobre dois aspectos. O homem pode escolher entre ambos. Este poder é a liberdade. Essa escolha é difícil e laboriosa e exige de nós esforços incessantes. É por isso que a vida é chamada uma prova e é com frequência representada como um combate. Não se deve, portanto, imaginá-la como um jogo, e sim como um viril e corajoso esforço. A luta é sua condição. Gente, é a mesma coisa que Kardec coloca na Gênesis, no capítulo 3. Isso que eu estava pensando, justamente, tudo a base do Espiritismo, estava falando tudo isso. Então, aqui você, quando falou da prova, eu estava estudando anteriormente, nossa, tem que realmente se estudar, tem que procurar entender a base, da origem, para poder ser mais fácil o entendimento do Espiritismo. Não é, Zélia? Não fica tão rico quando a gente, né, consegue ir fazendo, percebendo, né, a mesma linha de pensamento, de entendimento, a mesma busca, e na espiritualidade, amiga, trazendo, né, as respostas, um esclarecimento maior ainda de tudo isso, e de Deus, principalmente. Por isso que estávamos conversando na segunda, a importância da base, tanto como nós estamos fazendo aqui, como do Pentateuco. Exatamente. Porque se não existe base, como vai continuar o estudo?
E quando a gente, né, ele fala aqui, a vida se apresenta, então, sobre 2 aspectos. A gente pode pensar, né, sobre as escolhas. Quais são as escolhas que a gente faz? Entre agir no bem e não agir no bem, né? Mas para que a gente saiba agir, é necessário as nossas faculdades, a razão, a vontade, a imaginação, porque é por elas que a gente vai buscar um entendimento. Porque o animalzinho, ele tem inteligência, mas ele não tem inteligência racional e não tem as questões morais. Mas ele tem os instintos, né? Ele tem as emoções que também o impulsionam para que ele se alimente. Mas você vê que Deus é tão perfeito quando se estuda a questão do instinto, né? E da própria questão das paixões, das emoções, que ali o animalzinho, ele come, ele sente fome, que é um estímulo do corpo, ele come, se sacia e ele mesmo para. A gente aqui tem, né, o livre-arbítrio de ir lá, abrir a geladeira, pegar um docinho, um chocolate, Comer bastante algo a mais, chocolate, tome né? chocolate. Não é? E aí a gente, né, tem que aprender a lidar com essa liberdade, até mesmo nas questões que estão relacionadas à nossa conservação, porque tudo em nós tem um limite de uma advertência, e até mesmo no corpo, né? E o entendimento da lei é que nos vai tornando cada vez mais livres para escolher, né? Então, eu acho, quando ele fala aqui, né, a luta é essa condição, é porque a gente passa por vicissitudes, a gente tem que fazer escolhas. E também a luta interna nossa, de dominar as paixões, né? Que a gente pode pensar os 2 aspectos também, pelo aspecto, né, que ele faz a separação, vida animal e vida humana. A gente é uma alma, então o nosso verdadeiro objetivo é que as questões da alma sobreponham as questões do corpo, né? Então, das questões, né, que o Janet propõe, ele fala assim, ó, por que uns têm um desenvolvimento moral tão grande e outros não? Ele não tinha a resposta, que é os espíritos que vão dar, né, da lei de progresso, e quando você, né, olha, você entende que você passa por períodos. Então, vamos, né, Kardec vai colocar lá na Gênese, no capítulo 3, ele vai falar sobre a questão dos períodos, né? E ele classifica em 3. Então, no primeiro período da alma, você ali muito pouco se diferencia do animal. Vamos ali pegar nas primeiras vidas humanas, quais são as suas necessidades? São totalmente materiais. O homem ainda não despertou para as questões morais. Aí ele entra na segunda etapa, que é quando você começa a desenvolver o senso moral e as questões materiais e espirituais, elas se contrabalançam. E o terceiro período é quando o espírito domina a matéria. Né? Que é para isso que a gente caminha, para a gente dominar a matéria. Dominar o quê? As paixões, né? Se a gente desenvolveu alguma má tendência, que as nossas faculdades sejam mais fortes do que as nossas questões do corpo. Então, Kardec vai explicar, né? Isso bem detalhadamente lá na Gênese, ó. Olha que bonitinho, ele coloca lá no item 23. Existem também as considerações morais de uma ordem mais elevada. A luta é necessária para o desenvolvimento do espírito. É na luta que ele exercita suas faculdades. Né? Aí ele traz né, aqui o exemplo do animalzinho,
E olha o que ele fala no 24, ó, nos seres inferiores da criação, aqueles cujo senso moral ainda não existe, no qual a inteligência não substitui e aí explicar isso que eu falei, né? Que as faculdades morais no espírito só se desenvolvem gradualmente, porque nada é brusco na natureza. E aí ele vai explicar esses 3 períodos, né? Que a gente vai ver uma nítida correlação com o que o Janet está falando aqui. Mas a gente vai fazer esse estudo, né? De trazer essas comparações bem aprofundadas, que eu nem sei se todo mundo está com a Gênese aí. Ah, vou pegar até, gente. Então, olha o que ele vai tratar aqui, né? Da questão da natureza e definição da moral. Não se pode conceber bem moral ou honesto sem reconhecê-lo imediatamente como verdadeiro bem. O que de melhor pode haver para o homem do que ser verdadeiramente homem? Isto é, gozar das verdadeiras faculdades humanas, aquelas que o distinguem do animal. Se o homem fosse só pura razão e puro amor, ele se inclinaria tão naturalmente ao honesto, ao justo, como se inclina atualmente ao prazer ou à utilidade. Sendo, porém, duplo, o homem, como já dissemos, está ligado, por um lado, ao corpo e à animalidade, como é, pelo outro, a Deus, a verdade e a justiça. Segue-se nele que existe uma guerra interior e que sua razão, por uma parte, mostra-lhe o bem, ao passo que a outra, sua paixão, o arrasta ao prazer. Por isso é uma luta. Porque quando a gente, né, enquanto espírito, já dominou a matéria, a gente não está mais nesse processo de luta para vencer as questões da matéria. Né? Mas é só por esse processo de desenvolvimento gradual que a gente tem essas conquistas. Tudo bem, gente? Quer fazer alguma colocação? Tá tranquilo? Uhum. Então, aqui, ó, o caráter, né, que ele vai trabalhar. Sendo absoluto, o dever é ao mesmo tempo universal. Isto é, aplicável a todos os homens, da mesma maneira, nas mesmas circunstâncias, onde se segue que cada um deve reconhecer que esta lei tanto se impõe a si mesmo quanto aos outros. Lembra que a gente trouxe um pouquinho, quando ele trouxe as questões morais, os tipos de morais, as propostas do utilitarismo, a proposta da moral do sentimento, né? Aquela moral, ela não pode ser universal para todos. Por que não? Porque aquilo que é bom, útil para mim, pode não ser útil para a Zélia. E a moral não pode estar estabelecida no interesse pessoal meu, no da Mari, no da Zélia. O fundamento da moral, ele tem que estar estabelecido que seja o bem para todos. Por isso que ele usa as palavras do Evangelho. Fazer ao outro aquilo que gostaria que te fizesses. Faça ao outro, né? Aquilo que você gostaria. Então, esse pode ser um fundamento, né, universal para todos. E aí ele vai fazer o estudo, né, da questão dos vícios. Qual que é o pior dos vícios que ele coloca? É quando alguém te faz o bem e você retribui com o mal. É ingratidão.
Alguém me faz o bem, eu vou lá e faço mal para ela, eu prejudico essa pessoa. Qual é a maior e a mais meritória, né, das virtudes? A caridade desinteressada. É o bem pelo bem, que é a mesma proposta dos espíritos, né? A mesma proposta do espiritismo, que Kardec ainda põe lá na Gênese, né? Que ele vai falar da questão da salvação, que ele fala, a salvação é para todos, né? Que ela tem que ser fruto de uma razão esclarecida. E tem que se fundamentar na caridade. Fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, né? Porque quando você fala isso, né, fora da caridade, você coloca o quê? A responsabilidade das escolhas na mão sua, né, da pessoa. A caridade, ela tem que ser feita voluntariamente, escolhida. Agora, faz sentido eu fazer caridade para alguém com medo de ser castigado? Isso não é um ato da alma, percebe? Eu faço porque eu tenho medo que Deus me castiga. Ou que eu É não ganho o verdadeiro? céu também, né? Ou eu faço para ganhar um lugar Um bom após pedacinho, né, Mari? um Um pedacinho pedacinho do lá no céu, céu. figurativamente, né? Isso não é o fundamento da moral, porque eu não posso agir condicionado pelo medo. O medo é uma emoção fisiológica necessária para a minha conservação e não para eu me relacionar com Deus, porque Deus me atrai pelo amor, que é a lei. E quanto mais eu desenvolvo os sentimentos, mas como que tem que ser esses sentimentos? Esclarecidos pela minha razão, com a minha razão esclarecida, porque eu compreendo e escolho. Lembra que ele colocou aqui, ó, né, não se pode conceber o bem moral sem reconhecê-lo imediatamente como verdadeiro bem. Uma vez que eu compreendo o bem, tem cabimento Jesus vir e fazer o mal? A gente não consegue nem imaginar, porque aquilo é tão inato, né, intrínseco dentro dele, que ele jamais faria um ato contrário à lei. Mas porque ele é um ser privilegiado, escolhido? Não, porque ele conquistou essa virtude, vida após vida. E é isso que ele veio falar para a gente, né? Vós podeis fazer isso e muito mais. Não Compreendendo dentro do... isso, né, Ju? Compreendendo isso como princípio, a gente vai descartar qualquer atitude de Jesus que venha a nosso conhecimento e fala, não, isso não está de acordo com os princípios, né, ou com o entendimento que temos de Jesus, né? Quando fala que ele chicoteou os vendedores do templo, não tem polêmica nisso? Fala, mas não está de acordo com a atitude de Jesus, de um espírito esclarecido, né? Um espírito perfeito. Aí você mesmo passa pelo crivo da razão, como disse Kardec, as coisas que chegam para você. E no Exato. no Evangelho, Diga, Kardec tem muitas vezes no Evangelho que Kardec fala assim, olha, isso daqui pode ter sofrido alteração de tradução ou tem tal. Kardec deixa essa questão porque não bate com alguns princípios que ele traz para a análise, né? É isso que eu ia falar, é que eu, né, sempre uso a Gênese, mas na Gênese ele vai, eu e a Gênese, né? Porque é um Resolveu falar da princípio de Gênese. Kardec, então ele usa isso em toda a sua obra, né? Então, lá na Gênese, quando ele vai estudar, né, a parte dos milagres, as predições de Jesus, ele fala, ele faz até a análise, olha, vemos que não é, e esse item consta apenas em tal evangelho.
né? Não é, tá, vou dar um exemplo, tá? Tá só em Lucas, nos outros não tem. Em algumas passagens ele fala, não, este é um fato, né, que podemos talvez considerar, porque ele está presente em tais evangelhos, né? E isso, né, E Ju, a gente lia pensando assim, nossa, como Kardec é inteligente. E de fato ele é, mas só que ele estava mostrando para nós como que se analisava cada situação, desde os princípios, ele trouxe os princípios. A partir dos princípios, tais coisas se analisa assim, 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 né? exatamente, né? É maravilhoso, né? A gente fica cada vez que compreende, Aí você vem, vai traz entender um o espiritismo. traz um sentimento bom, né, de satisfação, puxa, eu consegui Muito. compreender, eu consigo, né, hoje entender de uma forma. E a gente brinca, né, nos estudos, fala, nossa, tava ali o tempo todo e eu não percebi. Mais ou menos também, né, Ju? Porque essa contextualização é muito importante para o Muito entendimento. importante. Nós começamos do fim para o, né? Fomos retrocedendo, então era difícil mesmo pegar esses princípios e que talvez por isso também muito entendimento distorcido do espírita, né? Ele aceitou muitas coisas que fugiram dos princípios deixados na doutrina. E é por isso que a importância desse estudo que nós estamos fazendo. Demais. Estamos nos redescobrindo. Porque tem tanta dentro do próprio movimento, onde quer que seja. Com certeza. Tem tantas coisas que, às vezes, eu fico pensando, meu Deus, agora, de uns 4 anos para cá, eu falo assim, nossa, agora eu estou aprendendo realmente o que é o Espiritismo. Mas você sabe, Zélia, que a primeira vez que eu li o Livro dos Espíritos, sei lá eu quantos anos faz isso, muitos anos, né? E aí lá na parte da introdução ele falava da alma, né? Ele fala assim, a gente coloca próximo do que os espiritualistas falam. Só que para mim, para nós aqui na nossa época, o espiritualista é místico. E olha o pensamento que me veio, gente. Nossa, mas Kardec está comparando a alma do mesmo jeito que os místicos, os espiritualistas. Olha a ignorância minha, né? Quando eu fui descobrir que o espiritualismo, né? Assim, o espiritualismo racional é outra coisa, eu falei, nossa, né? Como fez falta essa base de estudo, de entendimento, fez muita falta. E Né? quantas vezes, Ju, eu digo, isso, quando as pessoas falavam algumas coisas anteriormente, gente, isso não é espiritismo, isso é espiritualismo, Só Então, percebe? Porque existe uma questão, né, de mistura. E a gente Conceito das palavras, né? E eu nem nunca ia acompanhava imaginar. como nós estávamos vendo. Nós não nem víamos, nem sabíamos o que estava, nem líamos. Fomos descobrir isso há pouco tempo. Quer dizer, fomos não, eu fui descobrir há pouco tempo. Meu Deus do céu, onde eu estava? Todos Mas é a nós mesma temos coisa. essa sensação. Quando eu ouvi o Paulo, imagina, gente, eu formada, né, psicóloga, quando eu vi o Paulo a primeira vez falando disso, falei, gente, do que esse homem está falando? Porque sabe quando vem assim o sentimento? Puxa, eu fui enganada na faculdade, nunca ninguém me falou nem de Victor Cousin, nem de Paul Janet, nem de nada disso, tanto que porque eu sempre fui espírita, né? Meu vozinho era espírita. E os meus questionamentos na faculdade, no primeiro ano, estavam associados ao espiritismo. E eu perguntava na faculdade, tá, mas o que é a alma para psicologia? Porque a psique é o estudo da alma, tá, mas o que é a alma? Que é a psicologia que você vai me apresentar aqui na sala. E as questões do caráter? E aí eu tinha a minha professora era espírita, mas ela sempre me dava um veja bem na aula, sabe? Tipo, depois a gente conversa nós duas, não vamos tratar disso na sala de aula, porque tem que ser laica. Polêmica, né?
E eu falo, gente, como eu queria voltar para o primeiro ano hoje, que eu acho que ia ser aluna expulsa das aulas, de tanto que eu ia questionar e falar. Porque isso faz falta no nosso estudo, isso deveria estar na faculdade, porque faz parte da história da psicologia. Né? Mas uma história que foi apagada propositalmente, né, Ju? Porque o Sim. conhecimento tomou rumos completamente materialista, né? Você acha que iam trazer para o currículo acadêmico uma fase contrária ao rumo que se tomou? Não, não trouxe. Então, isso daí tem nome, né? E tem donos, né? A gente até, na que a gente está estudando, né, o livro do Magalhães, a gente estava lendo e a gente não tinha se apercebido, né? Aí a gente falou assim, nossa, olha a denúncia do Magalhães falando, né? Ele fala assim, você pode estudar filosofia na escola, desde que a filosofia não queira se meter nas questões morais e sociais, porque quando você traz uma proposta moral, ela vai mexer com a base social. Política, né? Com tudo. Qual é o fundamento da moral espiritualista? O bem pelo bem. Agora, você imagina, né? Não só o estudo da moral, o estudo metafísico, que vai levar ao estudo ontológico, né? Que vai trazer esse entendimento que a Mari falou dos princípios. Porque, gente, quando você tem o entendimento do princípio, Deus, princípio espiritual e princípio material, e aí, né, dentro do estudo dos princípios, você vai fazer aquilo que, né, a gente está estudando da abstração. Você vai fazer um estudo igual o Paulo está trazendo, né? Abstraindo. Mas quando você traz na metafísica, você vai estudar o quê? Deus, seus atributos, a alma unida ao corpo, e fazer a separação na psicologia das questões fisiológicas e das questões psicológicas, né? E aí, toda essa parte foi a base para a metafísica. Só que quando o espiritismo traz a metafísica experimental, a gente entende ao contrário. Não é verdade? A gente vai estudar as coisas da alma e trazer aqui para a nossa questão no corpo. Que é aí onde vai verdadeiramente se prevalecer as questões da alma sobre o corpo. Porque a gente compreende o mundo espiritual. A gente se vê, ó, eu sou um espírito, eu não sou o corpo. Eu preciso dominar. Eu tenho que dominar realmente a minha ansiedade, às vezes, de como nós estamos estudando tudo isso, eu me sinto, eu não fico assim, é um dever de também estar divulgando tudo isso. Então, eu tenho que controlar bastante essa ansiedade, porque todo o entendimento que eu tive sobre o espiritismo estava falso. Era falso. E nas instituições em geral que se dizem espíritas, nossa, não tem nada a ver o que está sendo pregado. Porque realmente é uma... Mas eu acho que essa vontade, assim, está em todos nós, né, Mari? De querer saber, de querer compreender, dúvidas. Por isso é tão importante, né, os grupos de estudo, a gente estudar juntos, debater o tema, ó, eu penso assim, ó, eu entendi assim. Se ficou uma dúvida, a gente busca ajuda, né? Busca se esclarecer. E é um processo, né? Eu vejo, que nem eu, a Mari, a Cida, que não está aqui hoje, mas a gente está estudando juntas quanto tempo, né, Mari? Faz 5 anos. tempo, Ju. Foi em 2017. Desde 2017 que a gente vem estudando juntas. Então, é um processo, não foi? A gente foi amadurecendo, foi estudando, e até hoje vem dúvidas, vem questionamentos, principalmente quando a gente está com o Paulo. Eu brinco com a Mari, eu falo, meu Deus, eu termino a live dele, parece que ele puxou um tapete, deu uma cambalhota em mim, falei, não entendi nada, eu vou voltar a estudar.
Tá, estuda, né? E a gente tem que dar risada, sabe, Zélia? Levar com, sabe, com calma. Tem que ser Eu mais penso assim, eu tenho a serena, né? eternidade. Porque são muitas informações ao mesmo tempo, muitos Verdade. materiais. Eu fico assim, gente, às vezes fiquei num ponto onde estava muito ansiosa, eu não sabia, eu queria pegar tudo. Gente, pelo amor de Deus. Então, agora Não eu dá, fico não mais serena. funciona, né, Zélia? Não funciona. A gente tem Hum, que dar o tempo, porque para nós mesmos, para assimilar aquilo, né? Incorporar aquele conhecimento, porque de início é só informação, informação, né? Informação, para depois nós podemos divulgar aquilo que a gente acredita e acha que deve ser divulgado, porque é o resgate de uma doutrina que veio com um compromisso e que não está cumprindo, porque foi desviado do seu objetivo, né? E o esclarecimento é fundamental, Mas, porque ao nós, mesmo tempo, isso dá uma alegria muito grande é, estar descobrindo isso. A gente se sente muito, muito bem, muito, sabe, se completando, né? A gente se conhecendo. Porque antes a nossa prática espírita não fugia muito daquele fundo das ritual, né? religiões antigas, tipo assim, poxa, eu sou muito má, eu não consigo isso, eu ainda estou muito longe. Por quê? Porque a gente punha tudo num balaio só, a natureza física da alma, da condição da alma, né? Isso daí prejudicou muito o nosso entendimento de nós mesmos, de quem somos, E né? justamente dentro do próprio E, espiritismo, que você tem, entre aspas, uma palestra, você não pode fazer questionamentos, você não pode começar sim, a com você fazer. estrutura do centro Aí, espírita já começou desviada, né? Ela se estruturou como as outras religiões. E a filosofia e a ciência ficou só no imaginário e no discurso. Porque quando Paulo chegou e falou assim, a Revista Espírita é um jornal de estudos psicológicos, chamou a atenção da Ju, porque ela é da área de psicologia, o que me perturbava muito quando dizia que o espiritismo era filosofia, e eu sempre fui voltada para o estudo da filosofia, gosto da filosofia, e não conseguia encaixar a doutrina num sistema filosófico. Sabe? Então, quer dizer, tínhamos todos os estudiosos, tínhamos muita lacuna no entendimento da doutrina e no conhecimento da doutrina espírita, então, que hoje nós descobrimos, não que eu esteja dominando, né, Ju? A gente não domina. Quando o Paulo pergunta, eu fico que nem aluna me escondendo, né? pois Porque é. Eu já Já fico nem fazendo, já parece respondo. que a fazendo gente até. sabe tudo quando ele pergunta, dá um branco, eu não sei mais nada. Pois Porque é. ele é um barato, porque ele ajuda a gente a pensar, menina. É. E aí ele olha e fala assim, "Ah, você já sabe que vem pegadinha, né? Eu até faço assim, ó. É Tô de isso bico mesmo. fechado, porque aí vem pegadinha. Mas a gente tem, né, aprendido muito juntos, né? A Vânia também está estudando comigo desde 2018, que a gente se conheceu, Genesi, né? Então, as outras pessoas, a gente vê o nosso amadurecimento no entendimento, Verdade. né? Mas isso é fruto de um estudo. E eu falo, calma, respira, você tem a eternidade para aprender. Né? O quanto você puder aprender agora, ótimo. Eu ficava ansiosa também, né? Mas agora eu acho que tudo vai se esclarecendo, vai fazendo sentido, né? A gente vai lendo, vai estudando, vai se apropriando, né? É aos pouquinhos. Não precisa, é normal ficar com dúvida. Se eu falar as Isso. minhas, a gente vai ficar aqui até uma semana. Só Juliana, nas dúvidas, né, Ju? boa noite Só. Eu Eu tenho tô nos ouvido, voltando. eu tenho nos ouvido
a explicar toda essa situação. E eu próprio, eu sinto-me ainda dentro de uma imersão, e com o novo estudo com o Paulo e tudo mais, mas eu penso que o que a Marineusa disse realmente é verdade. Primeiro é o choque que nós sentimos de quando nós estamos dentro de uma doutrina e nós víamos a doutrina como uma fé cega, em que as coisas são assim, ponto, não, nem sequer tão poucos questionávamos. E quando nós vemos o Paulo a nos surpreender e a fazer com que nós pensemos, eu lembro-me de um orador, como é que ele se chama? Hum, que ele dizia: o espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. E é uma grande verdade. Porquê? Porque o espiritismo não é uma religião, é uma ciência, e logo isso depende do estudo, depende da dedicação. Com certeza que é perfeitamente normal nós nos sentirmos que fomos atirados de helicóptero no meio do oceano, eh, mas a verdade é que nós temos a força de chegarmos a bom porto, basta querermos. Pelo menos é o que eu tenho sentido, e sim, sem dúvida, quanto mais nós nos aprofundamos e quanto mais nós vamos tomando esse conhecimento, realmente a verdade vai-nos libertando e vai nos abrindo a vontade ainda de querer mais e de estudar mais, porque realmente depois de divulgar, eh, n- eu penso que nem vai ser preciso essa divulgação com aquele crante que nós temos de ai, como é que vamos fazer? Porque aquilo vai estar tão dentro da nossa vida que aquilo vai brilhar sozinho. As coisas vão ser normais, as pessoas vão notar isso em nós, na maneira de estarmos, na maneira de falarmos, na própria maneira de sermos. Sim, você Concordo. está falando, Sandro, em relação à divulgação, porque eu sou divulgadora, aí você pegou pesado do meu lado. Principalmente onde nós estamos. Realmente, em fazer brilhar a luz, compreendo perfeitamente no que você quer falar. Porém, quando estamos estudando e você vai esclarecendo, há uma necessidade, sim, dessa divulgação neste foco. E também, por quê? Porque algumas questões dentro do próprio espiritismo você vê, até você viu, Sandro, você viu, como nós estamos no grupo, com pessoas, com facilitadores espíritas que trazem questões que não têm nada a ver. Nós conversamos isso. Então, divulgando, fazendo uma boa divulgação. E só vai ser com o quê? Aprendendo o que nós estamos fazendo e também chegando aos lares, porque às vezes existem pessoas, aqui teve espíritas que não sabia que obras estavam sendo, como o céu e o inferno, como se diz a palavra em português? Adulteradas? Adulterada. Adulterada? Muitos espíritas não sabem disso, então realmente é um dever Não, que temos, sim. ô Zélia, eu quando falo, com certeza que nós não podemos, nem penso que será essa a ideia de ninguém, de percebermos tudo e levarmos tudo pronto a dar. Não, porque as coisas não são assim. Se o mundo muda, nós mudamos com o mundo, e é um bocado isso. Temos é de ter a humildade do que o que nós sabemos hoje nós divulgamos hoje. Mas ter a humildade de que se amanhã as coisas que formos continuando a estudar forem diferentes, termos essa humildade de dizer, oi, calma, houve aqui alguns erros, porque estudando mais à frente, demos conta que afinal não era assim ou que não era assado. Porque eu acho que é essa humildade e é esse contributo, porque assim, ninguém é perfeito e ninguém está com a verdade, mas estamos com a disponibilidade de levar essa verdade. Sim, mas de uma forma, mas que tipo, de como você está levando? Né? Porque quando estávamos, por exemplo, no estudo, porque é bom esse diálogo, para que as pessoas também possam entender, porque tem aqui pessoas muito queridas, minhas, espíritas, que tenho certeza
que não também sabia. Agora, automaticamente, no estudo que nós estamos fazendo aqui na Casa do Caminho, vai entender algumas coisas, como ocorreu pessoas entrando online e que ficaram assustadas, que no próprio estudo do Nem Céu Nem Inferno. Então, aí sim, tocou na pessoa ou nas pessoas, por isso que alguma coisa não encaixava com o que eu tinha em mente e em mim. Comigo isso ocorreu também. O que eu estava aprendendo aqui em todas as instituições, alguma coisa lá no fundo do meu ser, assim, era diferente. Então, é isso que vamos conversando, estudando, e vai se tornando natural, realmente, como você está dizendo. Entendeu? Mas Eu entendo o que o Sandro falou, Zélia, porque assim, ó, quando a gente, né, estuda o último capítulo da Gênesis, os tempos são chegados. A mudança não vem das instituições, vem dos indivíduos. E chega um momento que a fé cega não consegue mais dominar a inteligência emancipada. E é uma busca do próprio ser humano pelas questões que o envolvem. Porque todos passamos pela despedida de um parente que a gente ama, né? Todos passamos por um momento de dificuldade, e isso nos remete, muitas vezes, a pensar em Deus, a pensar no sentido de vida, a pensar no porquê eu estou aqui. E se eu tenho o entendimento do princípio verdadeiro, de Deus, de sua justiça, de sua bondade, não para comigo, mas para com todos, eu começo também a me relacionar com todos de uma maneira diferente, não exigindo castigos, punições, humilhações, achando que eu tenho direito maior do que o outro, porque eu sou assim, porque eu sou assado, porque eu tenho isso, porque isso tudo é fruto de um falso entendimento, de um princípio que não é verdadeiro. Deus não pune, Deus não castiga, Deus não se vinga. Isso é fruto da nossa ignorância, porque é o que o Paul Janet coloca ali. É impossível, quando você tem uma razão esclarecida, que você compreende a Deus, seus atributos e a sua lei, que você haja fora da lei. E aí você começa a respeitar as pessoas, desenvolvendo em si as verdadeiras virtudes da alma. E a sua relação com o mundo muda, a sua relação com as pessoas muda, a sua forma de olhar as diferenças mudam. E aí eu começo a olhar, eu vejo Sandra, eu vejo a Mari, eu vejo o pessoal que está aqui, eu começo a olhar o que é bonito no outro é o que é diferente nele. É isso que é a qualidade dele. Assim como eu tenho, né, várias amigas que são psicólogas, cada uma tem a sua especialidade, a sua área de abordagem, cada uma contribui com o seu saber. A gente não precisa competir, que essa é a questão. A gente coopera, a gente valoriza e começa a expandir, por exemplo, a minha área é psicologia, mas eu começo a dar valor. Para que eu me formasse, eu precisei do professor. Para que eu me formasse, eu não precisei só do professor, eu precisei do administrador que administrava a minha faculdade, da moça que limpava, da moça da cantina para eu poder lanchar enquanto eu, né, chegava do trabalho e ia direto para a faculdade. Eu precisava do porteiro, do segurança, do pessoal da luz, né, que percebe, da diretora da escola, de tudo. E você começa a dar valor para o trabalho do outro, para a função do outro. A gente muda todo esse entendimento. E o Espiritismo traz isso de uma forma extremamente verdadeira. Muda quando a gente entende a vida dessa forma. A vida é uma luta, mas eu não estou sozinha. Eu tenho o meu espírito protetor, né? Eu tenho as pessoas que estão aqui junto comigo para me ajudar, meus pais, meus amigos,
irmãos, para quem tem irmãos, mas a gente começa a ver o mundo de uma outra forma. Interessante porque dentro do próprio espiritismo, escutamos esses castigos de uma outra forma, com outros vocabulários espíritas. Isso Então, mesmo. não é? Mudou a forma, mas o fundo ficou o mesmo. Pois é, pois É isso mesmo. Porque quando eu aprendi, na minha época, não, meu Deus, isso faz um tempão, depois eu deixei. Aí, não, porque você foi, se você está com você é assim, vem com esse problema físico, é porque você fez coisas muito negativas. Olha o que você fez na encarnação Você passada. usou mal o que você tinha a seu tudo livre-arbítrio e tudo justificado. isso. Então, Culpa sua. o É que a nós temos que culpa. fazer? Como se tivéssemos que ficar coitadinha e aceitar tudo isso. E Então, com medo ainda. e com medo. E se falar também nos umbrais, dos suicidas, que todos não tem nada a ver, cada caso é um caso. Então, É isso mesmo, Zélia. isso é a É isso. importância do estudo. Porque quando você pega algumas obras espíritas, Não tem isso. não tem. Vai mostrar uma coisa, por isso que é importante esse entendimento. Para termos base e podermos filtrar as coisas dentro da própria doutrina, ou seja, entre as instituições. Porque se não há base, se não há estudo, vai ficar difícil filtrar. Como a Ju falou, né? Hoje nas redes sociais a gente vê muito isso. Fugiu da justiça humana, mas a de Deus ele não foge. Como se fosse ameaça à justiça de Deus, não é? Então a gente está sempre esperando que a pessoa seja castigada, como a gente acredita que vai ser se fizer errado, né? E hoje você entender que o erro faz parte da aprendizagem, que não é um vício, não é? E olha que eu sou da área da pedagogia, eu sempre falei isso, que errar faz parte, mas nunca transferi isso na área da moral, não é? Você vê como sempre faltou um link que a doutrina espírita sempre teve, né? É muita coisa, né, para a gente aprender, para a gente refletir, para a gente, né, se esclarecer. E aí a gente, né, vai buscando esse entendimento, compartilhando o que é, né, o que a gente pode, o que a gente tem ali a compreensão, né, sem querer, né, também ter a verdade absoluta, mas a gente, né, procura nos grupos trazer esse estudo, esse entendimento que a gente está conquistando, que a gente está compreendendo e que é acessível a qualquer pessoa, né? Que queira lá pegar o livro, ler, estudar, ou estar junto com a gente estudando, é acessível a qualquer um, né? E que isso cada vez mais se expanda. Então, ó, quanto tempo a gente tem, Zélia? 10 minutos. 10? 5? Quantos? 10 minutos. 10? Ah, então tá. Então, ó, vamos dar uma lida aqui, ó. Essa lei que nos conduz ao bem e que apenas seria uma lei de liberdade e de amor se o homem for a todo espírito. Gente, olha o que ele está falando aqui. Esta lei que nos conduz ao bem e que apenas seria uma lei de liberdade e de amor se o homem for a todo espírito. Esta lei toma forma em que se impõem as paixões de um constrangimento, de uma ordem, de uma necessidade. Mas esse constrangimento que ele está falando aqui não é uma coerção física, é um constrangimento moral, associado a um sentimento íntimo toda vez que eu ajo fora da lei, né?
Ó, esse, né, constrangimento é um embaraço moral e distingue-se do constrangimento físico, porque este é fatal e irresistível. Ao passo que o constrangimento imposto a nós pelo dever é suportado pela nossa razão, sem violentar a liberdade. Este gênero de necessidade que só se impõe à razão, sem constranger a vontade, é a obrigação moral. Dizer que o bem é obrigatório é, pois, dizer que nos consideramos como obrigados a cumpri-lo sem que sejamos forçados a isso. Pelo contrário, desde que o cumpríssemos à força, cessaria de ser o bem. Deve, portanto, ser exercido livremente, e o dever pode ser definido como uma necessidade consentida. Então, imagina essa ideia que a gente, né, colocou assim, de Deus castigando. Você só aprenderia pelo sofrimento. E qual é o pior dos sofrimentos? É a condenação eterna ao inferno, que é a ressuscitação do corpo no juízo final, onde o seu corpo vai queimar. Você imagina isso? É uma tortura que não tem fim nunca. É algo assim totalmente fora dos atributos de Deus, da sua justiça, né? Agora, quando a gente estuda, né, esta parte psicológica, e o que a Janet fala? Você só é responsável pelo aquilo que você compreende. Quando você consegue ter o esclarecimento para compreender, para escolher, por isso está associada à liberdade. Né? E por isso é uma necessidade consentida, porque uma vez que eu conheço, não faz sentido eu agir contrário ao bem, porque eu tenho um entendimento, um esclarecimento para isso, né? E você só é livre, ou você só pode ser responsável pelos seus atos quando você tem a liberdade de escolha. E o erro faz parte do caminho. Porque no processo de aprendizagem, você pode errar. E aí, né, só para a gente fazer o link com o que ele fala aqui, ó, né, esta lei que nos conduz ao bem e que apenas seria uma lei de liberdade e de amor, se a gente fosse todo espírito, né? Olha o que a Revista Espírita, né, de 60 fala para nós. Deus é amor e liberdade. É pelo amor e pela liberdade que o espírito se aproxima dele. Pelo amor, desenvolve em cada existência novas relações que o aproximam da unidade. Pela liberdade, escolhe o bem que o aproxima de Deus. Sede ardorosos na propagação da nova fé. Que o santo ardor que vos anima jamais vos leve a atentar contra a liberdade alheia. Evitar por meio de uma insistência muito grande, junto à incredulidade orgulhosa e temível, de exasperar uma existência meio vencida e prestes a render-se. O reino da violência e da opressão acabou. O da razão, da liberdade e do amor fraterno está começando. Não é mais pelo medo e pela força que os poderosos da terra adquirirão doravante o direito de dirigir os interesses morais, espirituais e físicos dos povos, mas pelo amor e pela liberdade. Olha que lindo. É só você, né, desenvolvendo a razão, conquistando a sua liberdade, o seu senso moral, desenvolvendo com isso os sentimentos, que você se aproxima da unidade de Deus, né? E, ó, pelo amor, desenvolve em cada existência novas relações
que o aproximam, né? E aqui a gente pode pensar na unidade coletiva dos seres. Quanto mais eu me aproximo, né, do amor, mais eu me conecto pelo pensamento e pelo sentimento a outros espíritos. Que aí, né, a gente pode pensar em toda a explicação que Kardec traz da questão da felicidade no céu e inferno. Olha aqui, ó, na página 78, né? Depois, quem quiser olhar. Está lá no Livro dos Espíritos, na verdade, e tem também na Revista Espírita. Então, ó, o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível, que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos, filhos do mesmo Pai, né? A justiça de Deus é para todos. Deus cria seus filhos iguais. Deus age por leis. O sofrimento que você tem é inerente, né, à sua imperfeição. É uma relação de inerência. O castigo, né, quando a gente fala, né, o castigo é você ter que recomeçar a tarefa. Porque você não aprendeu. E é necessário esse aprendizado para que você passe para uma nova etapa. Sem esse, você não consegue alcançar, né, um outro grau de entendimento. Então, o que ele fala aqui, né? A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes porque temos necessidades de indulgência e nos proíbe de humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico nos procura, atendemo-lo com excesso de consideração e atenção, mas se é um pobre, parece que não nos devemos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior a seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Olha que lindo, né? E quando, né, eu gosto muito do que o Paul Janet, ele fala assim, quando, né, vem um debate da questão do corpo, da alma, mas quando a gente, às vezes, vê uma limitação no corpo, o que se falava? Ah, vai saber, né, o que isso aí fez em outra vida. Você não sabe o que a missão daquele espírito, porque, né, Kardec fala, todos os espíritos têm missões. Tá lá no céu e inferno. A gente não sabe por que esse espírito escolheu vivenciar essa circunstância. E não cabe a nós julgar, porque eu sou um espírito. Eu pensei, o fluido perispiritual leva meu pensamento e chega até o outro. E junto com esse pensamento, tem o meu sentimento, porque eu pensei e eu gerei um sentimento. E eu estou direcionando isso ao outro espírito. Agora, quando eu olho, né, da forma que o Janet fala, e o Espiritismo também, não importa o corpo, porque o corpo pode ter uma limitação, mas você não sabe que alma que está ali. Você não tem como fazer essa inferência. E para as nossas próprias limitações, né? Quando a gente olha dessa forma, eu tenho limitações, mas eu sou espírito, eu posso superar isso, eu sou maior que isso, eu sou mais forte que isso. E é exatamente para superar isso que eu estou aqui, me coloquei à prova, estou na escolinha, posso errar e vou aprender com os erros. E aí,
é as minhas conquistas, as minhas virtudes, as minhas qualidades. E não é uma vergonha errar. Não, Pois é. Isso, quando vemos assim, tudo isso, é natural, somos seres humanos. Estamos aprendendo uns com os outros. É normal. Bom, Ju, vamos ficar por aqui. Então, no sábado, continuaremos? continuamos. Vou dar um stop aqui. Isso. Pronto. Então, vamos parar a gravação. Você quer deixar alguma mensagem? Alguém quer deixar alguma mensagem? Eu quero só agradecer. Espero que aí sábado a gente possa estar juntos e aí a gente continua estudando mais um pouquinho. E nós te agradecemos muito, não só você, mas todos que estiveram hoje presentes. Ai, agora eu estou vendo o senhor Rolim. Ah, desculpa aí, viu, senhor Rolim? Ah, vê? Esse negócio de senhor não tem jeito. Reflexo condicionado. Então, um beijo no coração. Até sábado.